Então eu convido os irmãos a abrir Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6. Irmãos, Malaquias 3:6 está escrito. Todos abriram? Vamos lá. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia em que vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez, para a glória de Deus. Pai, obrigado por essa manhã. Eu te louvo por cada família aqui representada, família do Edilson, do Hélio, a família do nosso irmão Samuel, Elvina. Ó Deus, abençoe a Najara, a Hilda, a família delas também, do Júnior e da Noemi, Senhor, da Cléo, do Gedeão, a minha família, a família do Marcelo, a família da Olívia, Deus, também que está ali na salinha. Nós somos gratos por cada um dos irmãos aqui presentes e oramos para que o Senhor nos ilumine. Ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, ilumine, Deus, aquilo que a Tua Palavra tem para nós, aquilo que ela preparou por meio do próprio Espírito de Deus. E assim eu oro, confiados em nome de Cristo somente. Amém. Irmãos, é interessante que essa passagem ela é muito conhecida de nós, né? Trazei todos os dízimos. E ela foi muito usada, e é muito usada até hoje pelas igrejas neopentecostais. E é interessante, irmãos, que eu sempre digo isso, né? A teologia da prosperidade, ela, como é que eu diria? Ela por si só não é ruim, ela foi deturpada, entendeu? Então, quando você pega, você não pode pegar alguns versos da Bíblia e montar toda uma base teológica para tentar favorecer o seu ponto de vista, ou como você enxerga as coisas, para tentar fazer aquilo que você acha que a Bíblia está dizendo. Mas como a teologia da prosperidade, e a teologia do coach também, que está muito em moda hoje, né? Ela tem seus pontos de verdade, sabe, irmãos? Nós não podemos negar tudo do que a teologia da prosperidade diz, porque há pontos de verdade ali. E a teologia do coach também. Você pode falar assim, mas a teologia do coach... O que você acha que Deus faz com Josué quando Moisés morre? Quando Moisés morre, irmãos, o que ele fala? Ser forte e corajoso, eu sou contigo. Deus estava dando ânimo para Josué no momento de tristeza do povo, né? De ver a perda de um grande líder, de meio que saber sem direção para o que tomar, que rumo eles iriam, né? A palavra de Deus também diz no Novo Testamento, através das cartas de Paulo, que nós devemos dar ânimos uns aos outros, ou animar uns aos outros, ou fortalecer uns aos outros, ou trazer voz de ânimo. Então, irmãos, a palavra de Deus não é só... E aí a gente faz isso muito. Eu estou falando a partir de mim também, de muitos pregadores. A gente costuma dar ênfase só num ponto de vista da Bíblia que a gente quer dar ênfase. Vou dar um exemplo aqui. Tem pregador que só fala sobre o pecado. A Bíblia fala sobre o pecado? Sim ou não, Edilson? A Bíblia fala para a gente se arrepender? A Bíblia fala da gente mudar de vida? A Bíblia fala para a gente se voltar para o Senhor em arrependimento? Não é verdade? Só que a Bíblia não diz só isso. Aí tem pregador que enfatiza só isso. Eu sei que tem alguns aí na internet que gostam só de bater. Você vai na pregação dele o dia inteiro sobre pecado, você está falhando, você está errado, você tem que mudar de vida. É uma ênfase correta, mas ela é unilateral da Bíblia. A Bíblia também fala que Deus é gracioso, que Deus te perdoa, que Deus te ama. Aí tem pregador que só também prega esse lado. Você é o cara, Deus te ama muito, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida,
você é certinho demais e bonzinho demais, entre aspas, né? Tudo isso aqui é entre aspas, tá, irmãos? Mas o fato é que ele só dá ênfase naquele lado da Bíblia, também unilateralista. Só que Paulo fala, né, aliás, através das suas cartas também, que nós temos que pregar todo o desígnio de Deus. Irmãos, a Bíblia é de Gênesis e Apocalipse, a gente não tem que dar ênfase só no aspecto da Bíblia que a gente quer, não. Então a gente tem que entender que há partes da Bíblia que as pessoas de fato ocultam, ou não querem pregar, ou porque não vivem, não querem dizer. Eu falo muito da conferência da família e da escola da família por causa disso. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes tem pessoas que não querem que toque na família porque ele acha que ele não foi um bom pai. Às vezes a pessoa não quer que toque na questão da família porque a família dele não está bem. Aí ele prefere não comentar daquele assunto. Ele prefere não ouvir e escutar daquele assunto. Dízimos e ofertas talvez enquadram nisso. Talvez como a pessoa não pratica, ela não quer ouvir muito. Ou porque acha que por causa da teologia da prosperidade, irmãos, e contaminou mesmo, tá? Eu não estou aqui anulando. Infelizmente, as igrejas neopentecostais, a teologia da prosperidade contaminou demais a Bíblia. Mas nós não podemos ir para o outro extremo, e eu acho que os presbiterianos fazem isso, de não falar de dinheiro na igreja. De não tratar desse assunto que a Bíblia trata. A Bíblia fala que dinheiro é idolatria. A Bíblia fala que dinheiro, né, aquele que se dá riqueza, que tem a ganância por a riqueza, essa pessoa não está no caminho da vontade de Deus. Só que há um equilíbrio de que nós temos que saber lidar com os recursos que Deus nos deu. Dinheiros e riqueza, irmãos, foi algo dado por Deus. É claro que hoje é feito através de uma moeda de papel, que na verdade já está indo embora, né? Hoje, na verdade, é tudo números numa tela de um computador, do seu celular. O Pix transformou nisso, né? E as moedas virtuais estão transformando nisso. Então, o dinheiro vai ser nada mais do que um número no seu aplicativo de telefone. Você não vai ter mais acesso a esse dinheiro físico, né? Então nós temos que saber lidar com isso, irmãos. O que é o recurso de Deus se não vem do próprio Deus, não é? Tudo não pertence a Deus? As riquezas da terra não foram produzidas por Deus? O ouro, que é o lastro aí de muitos países, né? Não foi Deus mesmo que criou o ouro, a pedra preciosa, aquele metal? E é interessante que uma vez eu ouvi um pregador falando interessante uma coisa. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas acho que ele tem um pouco de verdade no que ele falou. Ele disse o seguinte, irmãos. Por que as ruas dos céus são simbolizadas como ruas de ouro? Que nós pisaremos em ouro, né? Andaremos sobre ruas de ouro. Por quê? Daquela simbologia ali. Em outras palavras, ele quis dizer o seguinte, olha, está vendo esse metal que vocês davam tanto valor lá na terra? Está vendo esse metal que vocês tanto brigavam e discutiam na terra? Pois é, aqui vocês estão pisando em cima dele. Aqui ele é nada. Aqui é como se ele fosse mais uma coisa qualquer. Se vocês lutam tanto por esse metal aí nesse mundo, brigam tanto por ele, divide família, tem guerras entre países, guerras comerciais e tal, entre os continentes. Se esse metal que vocês valorizam tanto, aqui nesse mundo, aqui nesse século, aqui nesse céu, aqui nessa eternidade, isso é nada. Isso é reduzido a você estar pisando em cima e isso ser considerado como algo irrelevante. Então, irmãos, enquanto a gente vê nesse mundo caído, nós precisamos lidar com esses recursos do qual Deus nos deu. E eu lembro que eu já vim nesse contexto, né, irmãos? Eu era da Fonte da Vida, né? A igreja do César Augusto. E eu vim nesse contexto, eu fiquei lá até 2009. A minha conversão acontece lá no ano 2000 e eu fico lá 9 anos. E desses 9 anos que eu fiquei lá, eu lembro de um culto que a gente estava numa igreja, né, do qual eu era parte. Era uma igreja de bairro também, a igreja da Vila Redenção. E eu lembro que um pastor falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, peça a Deus riquezas ilimitadas, peça a Deus ilimitação, peça que você tenha, né, dinheiro ilimitado. E a gente orou, eu orava com fervor, a igreja toda orando. E hoje eu fico parando para pensar, eu falei assim, gente, se Deus cria um mundo que é limitado, não é? Os recursos naturais são limitados, água é limitado, solo é limitado, a quantidade de ouro nesse mundo tem um limite, é finito, tudo nesse mundo é finito. Porque Deus me daria coisas infinitas. Se só Ele é infinito, vamos assim dizer, se só Ele é ilimitado, não tem como nós, e aí tem detalhe, imagine se eu peço coisas limitadas, o Edilson pede, o Samuel pede, a Raquel pede, todo mundo aqui pede coisas limitadas, nós precisaríamos de ilimitados planetas terras para suprir o nosso pedido, né? Então aquela oração jamais pode ser respondida, aquela oração não pode, ela não tem na verdade nem inteligência para ser pedida, né?
Mas nessas igrejas há essa ênfase, né? E o texto base que eles usam muito forte e veementemente é Malaquias 3:10. Então, vamos começar então, essa foi uma breve introdução. Há uma ligação muito íntima entre esses versos que a gente acabou de ler, do verso 6, com o texto anterior que a gente leu, né, de Malaquias 2:17 até o 3:5. Há uma ligação. E qual que é a ligação, irmãos? A ligação é que os versículos antecedentes traz aquele padrão que a gente falou. O povo de Israel está questionando a Deus. Deus, em que a gente está te roubando? O que mais? Deus, em quem nós devemos haver-nos te tornar, né? Como nós devemos retornar ao Senhor? Ou seja, há um questionamento do povo. E aí Deus está respondendo, olha, né, vocês haverão de retornar a Deus, verso 7, vós vos desviastes dos meus estatutos e não os guardei, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. E eles estavam perguntando, mas para quem que a gente tem que tornar, para quem ou por quê? E aí eles fazem outra pergunta, né, em quem te roubamos ou no que te roubamos? E aquela resposta cínica, né, como a gente vê, aquela ironia do povo diante de Deus, é como se você soubesse o seu erro, né, soubesse a sua falha, e falasse, Deus, mas onde eu estou errando? Você sabe o seu pecado, mas você fala assim, Deus, mas eu estou pecando? Em que eu estou pecando? Você está sendo irônico, né? Israel então tem a oportunidade e está questionando a Deus, por que ele muda? Por que ele está, né, sendo alguém imutável? Mas Deus está providenciando e está sendo paciente, esperando o povo arrepender. Deus está sendo paciente, esperando o povo a oportunidade para que eles se voltem para Ele. E a resposta do Senhor a esse arrependimento, meus irmãos, havia alguns termos de resposta do povo a esse arrependimento. E o verso 6 diz o seguinte, porque eu, Senhor, não mudo. Irmãos, isso aqui é muito poderoso, isso aqui é muito confortador de saber que Deus não muda, nós mudamos. Nós somos pessoas variáveis, voláteis, as nossas emoções é uma montanha russa. Tem dia que você quer amar o seu filho, tem dia que você quer bater nele. Tem dia que você quer amar a sua esposa, tem dia que você quer expulsá-la de casa. Tem dia que você está bem na igreja, tem dia que você não quer ver um irmão. Então, essa mutabilidade nossa é muito intensa, mas Deus não muda. Isso, por um lado, é muito confortador, mas, por um lado, tem que trazer muito temor. Porque se Deus não muda, Ele é justo. Se Deus não muda, Ele continua mantendo a sua fidelidade, a sua retidão. Então, Deus não mudar, irmãos, é um consolo e um conforto para nós, mas ao mesmo tempo tem que trazer temor e tremor ao nosso coração. Porque Deus sempre tratou o povo da mesma forma. Ele amou a Jacó, né, a Malaquias capítulo 1, verso 2, não deixou de amar os seus filhos, apesar de Israel estar tratando, por que Deus usa aqui o termo? Olha, por isso, vós, ó filhos de Jacó. Quem era Jacó, irmãos? Jacó era aquele enganador, Jacó era aquele usurpador, aquele que gostava de tirar vantagens, aquele que gostava de fazer as coisas para enganar os outros, Edilson, o meio jeitinho brasileiro, né? Jacó era mais ou menos esse cara do jeitinho brasileiro. Infelizmente isso foi cunhado no povo brasileiro, mas isso é um rótulo muito ruim para nós, né? E o fato é, irmãos, que então Deus está falando, olha, apesar de vocês puxarem o seu pai, né, entre aspas, Jacó, eu não mudo. Apesar de vocês puxarem o seu pai Jacó, usurpador, enganador, que depois, né, tenta passar os outros para trás, eu não faço da mesma maneira, eu sou um Deus que não mudo, eu não sou um enganador. E Malaquias então inicia esse assunto mostrando um contraste entre a mudança do povo, um povo inconstante, para Deus que é constante, que não muda, que mantém-se fiel ao mesmo tempo. E é interessante, vou abrir um parênteses aqui, é justamente isso que talvez atrapalhe a nossa vida cristã. A gente é muito inconstante. Então um dia você acorda empolgado para orar, outro dia você já não quer orar. Outro dia você acorda empolgado para ler a Bíblia, outro dia você se afasta da Bíblia. Outro dia você acorda empolgado para ensinar o seu filho a ler a palavra e depois você já esquece disso. Irmãos, é exatamente, eu já falei isso para vocês, não é o assunto de hoje, mas estou abrindo um pequeno parênteses, é nessa constância que te fará ser um cristão de verdade ou não. Um cristão de verdade, fiel, homem de Deus e mulher de Deus, vai ser nessa constância, nessa perseverança. A vida cristã é feita dessas rotinas. Eu sei que a gente não gosta de rotina, eu sei que a gente não gosta de
coisas metódicas, porque parecem chatas, enfadonhas, mas é isso que vai te fortalecer. Hoje você está aqui de manhã, domingo de manhã, você pode achar que é mais um domingo na sua vida, mas não é. Hoje é um passo a mais, numa grande jornada da sua vida cristã, que você está dando. E quem não veio hoje de manhã, perdeu a oportunidade de dar mais um passo de crescimento na fé, de ser alimentado. E eu volto a falar isso para vocês, o que te faz forte é o arroz e feijão de todo dia. O que te faz forte não é você comer um camarão daqui a 2 anos, você vai comer um filé mignon daqui a 1 ano e meio, você vai comer um salmão daqui a 2 anos. Não, o que te faz forte é esse alimento diário e constante, o arroz e feijão diário. E Malaquias, então, está fazendo esse contraste entre a inconstância do povo e a constância de Deus. Mas Deus, o Senhor, não muda, e Ele afirma, né, em Êxodo, capítulo 3, verso 14, eu sou Yahvé, ou seja, eu sou o que sou, eu sou, né? Mas vocês não, vocês são os filhos de Jacó, os trapaceiros, enganadores. Tanto é que eles estavam enganando a Deus, né? Em quem que a gente está te roubando? Ou para quem nós devemos nos tornar? E aí, irmãos, o verso 7 diz o seguinte, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Isso que lembra muito o texto de Isaías, né? Voltai-vos para mim e eu me voltarei para vocês, né? Clamai o meu nome e eu vou me voltar para vocês. Arrependei dos seus pecados que eu voltarei para vocês. Irmãos, Deus está pedindo a atitude do seu povo. Se o seu povo tiver uma atitude, Deus vai tomar uma atitude. Se nós tivermos uma atitude de nos voltarmos para Ele, Ele vai se voltar para nós. Mas Deus está acusando o povo que eles se desviaram desses estatutos, que eles não guardaram. Deus é um Deus fiel, isso é verdade, está lá. E aí a própria palavra de Deus diz também no Novo Testamento que se nós nos mantermos infiéis, Ele continuará sendo fiel, porque não pode negar a si mesmo. E aí, irmãos, assim como os pais deles estavam sendo incrédulos, eles também estavam desobedientes. É como se Deus dissesse, eu não mudo, vocês é que se converteram para o caminho mau. Eu sou alguém inalterável em santidade, mas vocês perverteram seus caminhos. Martinho Lutero certa vez clamou o seguinte, se eu fosse Deus, partiria o mundo em pedaços. Martinho Lutero é como se ele dissesse assim, olha, se eu fosse no lugar de Deus, eu estaria cansado desse povo. Se eu fosse Deus, eu iria lá e já desceria o machado do juízo sobre a nação, né? Mas exatamente por causa da misericórdia de Deus, olha só, Ele trata a misericórdia dele em 2 aspectos. No final do verso 6, não sois consumidos, por causa de mim vocês não são consumidos. E a misericórdia de Deus é estabelecida no final do verso 7 também, que ele fala assim, olha, se vocês se voltarem para mim, eu vou me voltar para vocês. Se vocês se tornarem para mim, eu me tornarei a vocês. Mas aí o povo ironicamente pergunta em quem nós devemos nos tornar. Quer dizer, o povo estava desviado e não sabia. Sabe aquele cara assim, não, eu estou bem, eu estou firme em Deus, e não sabe na verdade que ele é pobre, cego e nu? Pois é, nós não somos destruídos por causa da misericórdia de Deus. Deus poderia ter rejeitado com justiça todos nós. Deus seria justo se tivesse rejeitado cada um de nós, mas Ele é fiel na aliança que Ele fez. Ele é fiel na aliança que Ele fez com Jacó, com Abraão, Ele é fiel. E esse concerto continuará sendo fiel ao seu povo, por isso Ele não os consome. E é interessante que esse amor inalterável de Deus, esse amor inabalável, deveria trazer o povo ao arrependimento. Ou seja, tornai-vos a mim, esse amor que eu tenho para com vocês deve levar vocês a se arrepender e não menosprezar esse amor. Mas, irmão, você já viu que a gente tem essa noção? Aquela famosa frase, né? Você só dá valor quando perde. E às vezes a gente é assim com Deus, a gente não valoriza esse amor, a gente não se arrepende desse amor. Deus esperava, por causa da fidelidade dele, esperava arrependimento do povo, mas o povo não estava se arrependendo nem com a fidelidade de Deus. Desobedientes, inconstantes. E é interessante que a ideia aqui, irmãos, de arrependimento, ou de mudança, ou de, olha, tornai-vos para mim, é um retorno
não numa direção aleatória, como a irmã Eva pediu direção, o nosso irmão Hélio pediu direção, não é uma direção aleatória. Esse tornai-vos a mim é voltar pelo caminho que vocês se desviaram lá atrás, é voltar tipo pelo mesmo caminho, entendeu? Sabe aquele caminho que você estava no rumo e você deve voltar por aquele mesmo caminho? Eu lembro disso muito quando a gente está andando com os meninos aí nos acampamentos, né, que a gente faz, fazendo trilhas. Quando a gente vai, irmãos, isso é uma dica para você também. Se você está andando na mata, faça marcações por onde você vai andando. Cascas de árvore, quebre uma planta, quebre um galho e vá fazendo essas marcações. Lembre de um cupim no meio do caminho, uma caixa de abelha no alto. Vá quebrando galhos e vá descascando árvores no caminho com um facão, que você vai perceber o caminho que você deve fazer de volta, para você não se perder na mata. Por que muitos se perdem na mata? Que já saem embrenhando. Ele já sai sem rumo, tipo assim. Muita gente se perdeu, né? Serra da Mantiqueira, os bombeiros têm que ir lá resgatar aquelas pessoas, porque eles não fizeram o mesmo caminho de volta. E a ideia do texto é exatamente isso: tornar-vos a mim é fazer o caminho de volta. Não é você ir para um outro caminho, um novo caminho, uma ideia nova, um novo caminho, um novo pensamento, aquele que vem de sua cabeça. Não, é tornar-vos a mim, é voltem-se pelo mesmo caminho do qual vocês saíram do trilho, né? Vocês descarrilaram os seus trens, né, da vida. Então não é meramente uma direção aleatória, mas voltar e retroceder aos passos do antigo caminho. Essa é a ideia, então, que o Antigo Testamento dá para arrependimento. Ou seja, essa metanoia, né, essa mudança de direção. E essa transformação, irmãos, era necessária manifestar-se em quê? Em ação. Não existe arrependimento sem atitude. Mateus 3,8 diz: produzi frutos dignos de arrependimento. Fruto se vê, fruto é palpável, fruto é experimentável, fruto é visível, fruto você enxerga, você experimenta, você vê. E esse apelo ao arrependimento é expresso nessas palavras de Malaquias. Mas, infelizmente, irmãos, o povo parece que não estava disposto a arrepender, porque eles fazem essa pergunta no final: em que havemos de retornar? Ou seja, parece que o povo não estava disposto. Não é triste isso? Não é triste quando as pessoas não veem Deus como sua única esperança? Não é triste quando a pessoa mesmo não espera em Deus? E aqui batendo de novo na teologia dos coaches, né? Essa teologia de hoje acha que a esperança é em nós mesmos. Essa teologia prega como se a esperança estivesse em você, e você é capaz, você pode todas as coisas, mas a nossa esperança não está em nós mesmos. Nós não somos essa fonte, né, de esperança, mas sim o próprio Deus. E o verso 8 continua, né? Roubará o homem a Deus? O próprio Deus, né, faz essa pergunta: o homem pode roubar a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, essa pergunta ela é muito séria, porque o povo estava questionando a Deus, né? Aliás, primeiro Deus mesmo fala, né? É possível Deus ser roubado? É possível, de alguma maneira, Deus ser usurpado, tomado? E aí Deus diz que sim, vocês me roubam, né, nos dízimos e nas ofertas, e ainda me perguntam em que a gente está te roubando? Irmãos, e aqui é um ponto sobre o qual todos nós, de certa forma, somos culpados por causa do pecado chamado avareza. Querendo ou não, irmãos, se nós pudéssemos reter tudo para nós reteríamos. Mas o fato é que Deus trata de dízimo e oferta, irmãos, para testar o nosso coração. Deus é o dono de todas as coisas, o dono do ouro, da prata. Se Deus quisesse que ar-condicionado chovesse do céu para a gente fazer todas as salinhas, Deus faria. Se Deus quisesse que chovesse tijolos, cimentos e areia para construir esse templo, Ele o mesmo faria. Mas Deus usa os seus instrumentos aqui na terra, que somos nós, irmãos. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E como esses instrumentos, nós não devemos negligenciar aquele que Deus ordena em sua palavra. É claro que no Novo Testamento nós não vemos ordenanças como essa, não é verdade? Nós não vemos assim: olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A gente não vê mandamentos assim no Novo Testamento. É verdade, nós não temos o mandamento do dízimo e oferta. Entretanto, também nós não vemos, por exemplo, um mandamento explícito sobre batismo infantil. Mas nós cremos, como igreja presbiteriana, que o povo da aliança já tinha essa prática do batismo infantil. E nós continuamos essa prática, que era da circuncisão e transformou-se agora na
no sacramento do batismo. Então nós cremos sim na continuidade. A mesma coisa no Novo Testamento, da continuidade dos dízimos e ofertas. Paulo, apesar de não falar isso de forma explícita, do tipo trazei todos os dízimos na casa do tesouro, como a gente vai ver aqui, né? O fato é que Paulo roga aos irmãos que trouxessem ofertas para que o ministério de Paulo continuasse. Paulo roga aos irmãos das igrejas para que sustentasse as viúvas, os pobres, os necessitados. E não só isso, mas também o ministério dele. De onde, irmãos, viria isso? O próprio Augustus fala, né, não nesse livro que a gente está estudando, mas num outro podcast, eu acho, perguntando e respondendo. Ele fala o seguinte, tá bom. Vamos supor, na palavra não está escrito dízimos e ofertas no Novo Testamento, esse mandamento. Mas o que Paulo fala a não ser de ofertas, de constância, de proporcionalidade, né? O que é isso senão a palavra dízimo? Dízimo é constância, dízimo é proporcional. Deus não requer de você um dízimo de R$1.000 se você ganha R$1.000. Deus traz proporcionalidade. Se você ganha 1.000, então traga 100 reais. E é interessante que a palavra dízimo, de fato, vem exatamente da palavra 10ª parte, né? E o dízimo, irmãos, não é daqui de Malaquias 3:10. O dízimo não foi instituído por Deus lá no finalzinho do Antigo Testamento, com a entrada do Novo, posteriormente, 400 anos depois, não. O dízimo, meus irmãos, vem exatamente desde Gênesis, capítulo, por exemplo, 14, verso 20, né? Onde Abraão traz a 10ª parte, naquela questão lá de Melquisedeque. Jacó faz um voto em Betel, em Gênesis capítulo 28, versos 22. Irmãos, teriam repletos textos do qual Deus faz para trazer suprimentos à casa dele. Nós vemos, por exemplo, o texto de Levítico 27:30, onde a lei decreta que 10ª parte de tudo que era produzido era santo, era separado. A palavra santo ali significa separado para o Senhor. Os dízimos e ofertas, por exemplo, irmãos, eram destinados aos levitas, Números capítulo 18, verso 24, onde eles davam também uma 10ª parte para o sacerdote, Números 18, 28. Irmãos, de fato, não há como a gente esconder essa parte da palavra de Deus. E talvez a gente quer, de certa forma, ocultar, porque a avareza do nosso coração, a gente quer tudo que Deus nos deu para nós mesmos, para gastarmos com nós mesmos. Mas Deuteronômio 14, capítulo 14, versos 28 e 29, fala que o dízimo naquela época é recolhido, irmãos, para a ajuda também dos necessitados, para o sustento da casa de Deus, e não mudou, tá? Dízimos e ofertas hoje é trazido exatamente para isso, para a necessidade da casa do povo de Deus e para o sustento da casa dele. E quem são os levitas, os sacerdotes hoje, senão aqueles que vivem da obra, como eu, né? Eu vivo desse sustento, eu sou parte dessa questão. E eu lembro muito, né, o pastor Natsa, lá do seminário, ele falou uma coisa muito sábia, eu não sei de onde ele tirou, se foi dele mesmo, se foi de um livro, sei lá de onde ele leu, mas muito sábio da parte dele. Ele falou o seguinte, olha, o pastor não cobra para fazer o seu ofício. Alguém aqui cobrou, irmãos, para entrar ali na igreja agora, algum ingresso? Alguém estava ali na porta para receber a entrada de alguém? Todos entraram livremente, não é verdade? Qualquer um pode entrar livremente aqui, claro, desde que estabelecesse ordem, né, e decência. Se alguém entrar aqui e fazer uma roaça, nós vamos expulsar essa pessoa. Se alguém entrar aqui e tentar roubar a gente vai expulsar ela. Mas desde que você estabeleça as regras do lugar, qualquer um pode entrar e ficar aqui dentro. Beleza? Então não é cobrado. A gente cobra por orar por alguém, irmãos? Bom, pelo menos os pastores sérios não deveriam cobrar, né? A Najara pediu oração, o Hélio pediu oração, a irmã Hilda pediu oração. A gente não cobrou por isso. A gente não cobra para quando o irmão vem aqui na frente fazer uma oração. A gente não cobra por estar dando essa palestra. Vamos colocar entre aspas palestra, né, que é uma pregação. Mas quantos lugares você vai, você não tem que pagar pela palestra que você assiste, não é? Você vai lá, assistir um congresso, você paga por aquela palestra. Aí alguém fala, não, mas o evento foi gratuito. Eu fui lá na universidade e foi gratuito. Irmãos, pode ter certeza que não existe almoço grátis. Alguém pagou por aquela hospedagem. Ou foi via dinheiro de impostos federais, o governo vai lá, pagou a hospedagem, a alimentação daquele rapaz que veio dar aquela palestra. Para você pode ter sido gratuito, entre aspas, mas teve um custo. Os nossos impostos pagaram aquilo ali de alguma maneira. Ah, não, mas o evento era privado, aquela palestra era privada. Alguém bancou aquilo lá, irmãos. Se o próprio palestrante pagou tudo, não interessa, saiu do bolso de alguém aquilo lá. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque o pastor, quando ele prega, o pastor, quando ele ora, o pastor, quando visita,
Gedeão, alguma vez eu fui na sua casa e falei assim, Gedeão, tá aqui, né? Estou aqui na sua visita, me dá aí os R$ 20 por essa visita. Eu já fiz isso na sua casa, já fui lá e cobrei por alguma visita. O pastor não cobra pela visita, pela oração. Então, como que ele sobreviveria? Eu não posso chegar lá no posto de gasolina e dizer o seguinte, olha, enche o tanque. Aí quando ele enchesse o tanque, deixa eu orar por você para pagar essa gasolina para você. Deixa eu fazer uma oração aqui, eu vou pagar esse enchimento de combustível. Ou então você vai no supermercado, eu faço lá R$ 700 de compra. Aí eu viro para a menina do caixa e falo assim, irmã, eu vou ler aqui um salmo para você, vou pregar o Salmo 120 e a partir dessa pregação está paga essa conta aqui no supermercado. Faz sentido, irmãos? Não faz sentido. E exatamente porque a gente não cobra disso, a gente precisa de um sustento para poder pôr gasolina no carro, para poder fazer compra em casa, para poder pagar uma energia. Eu não posso ir lá na Enel e falar assim, Enel, deixa eu fazer uma oração aqui pelo seu atendente para que a minha energia seja paga. Então, irmãos, é basicamente isso. Nós precisamos desses recursos. E de onde vinham esses recursos dos levitas? Vinha do povo de Deus. No Antigo Testamento, os levitas eram sustentados pelos dízimos e ofertas dos irmãos, que iam lá, depositavam, né? Eles viviam naquela obra, eles viviam em função daquilo. Então, não é diferente nisso. Então, irmãos, quando a gente deixa de dizimar e ofertar, a gente deixa de abençoar a obra de Deus. A gente deixa de abençoar a casa de Deus, a gente deixa de abençoar fruto dos dízimos e ofertas de cada um de vocês, certo? Então, por exemplo, aqueles ar-condicionados que a gente pôs ali na 18 mil BTUs lá na cozinha, é fruto de dízimo e oferta de vocês. Se vocês não dizimarem e ofertar, não tem como a gente comprar aquele ar-condicionado. Se vocês não dizimarem e ofertar, não tem como a gente produzir material para a salinha das crianças na EBF que a Raquel está preparando. Se vocês não dizimarem e ofertar, não tem como, irmãos, a gente ajudar pessoas. Irmãos, quantas pessoas nós temos ajudado nessa igreja? Eu não vou expor nenhum irmão aqui, não é o nosso intuito. Mas, irmãos, quantas cestas básicas, gás, remédios, exames, a gente paga fruto, ajudando os necessitados. O objetivo não é só sustentar o salário do pastor, que é o meu caso. O objetivo não é só pôr ar-condicionado nas salinhas, pagar energia, o IPTU da igreja. Enfim, os irmãos sabem dos impostos que a gente tem. A gente não trata de dízimo e oferta apenas para isso. Eu sempre falo isso para o Júnior, né? Ô, Júnior, gente, esse assunto aqui é muito vasto, tá? Nós vamos ficar... Domingo que vem terminamos ele. Não vai dar para terminar hoje, porque já são 10h15 quase. Mas eu fico sempre falando para o Júnior, eu falei, Júnior, nós não temos que idolatrar o caixa da igreja. Se o caixa da igreja está saudável, aquele não deve ser para ser um ídolo no nosso coração. A gente tem que sempre ajudar, porque, né, é porque a gente não chegou nessa parte, mas eu já estou adiantando. Irmãos, quando a gente abençoa outras vidas, Deus traz bênção para nós. Eu fico vendo isso no caixa da igreja. Por exemplo, se a gente vai ajudar um irmão, vai tirar da nossa caixa da igreja, eu não sei te explicar, irmãos, aquele dinheiro volta de alguma maneira. Deus usa o irmão para dar um dízimo maior, alguém que não dava uma oferta há muito tempo vai lá e oferta. Todo aquele dízimo que a gente usa para ajudar alguém, a gente acha que está tirando o dinheiro da igreja, irmãos, volta, eu não sei te explicar. Deus abençoa, Deus levanta alguém, e eu não sei te explicar isso. Isso pode ser uma lei espiritual, nesse ponto que eu falo entre aspas, que a teologia da prosperidade tem o seu ponto de verdade, tá? Eu não estou dizendo que ela toda é uma verdade, não, tá, irmãos? Ela tem o seu ponto de verdade. E eu não sei te explicar. São coisas que Deus estabeleceu e eu não sei te explicar, irmãos. E o fato é que, quando eu falo para o Júnior, né, Júnior, vamos ajudar, e a gente vai lá e ajuda alguém, esse dinheiro está lá e é para abençoar pessoas mesmo. Ele não está lá para ser guardado, ele não está lá para ser idolatrado. E eu acho que dízimos e oferta na nossa vida também é assim, irmãos. Deus testa o nosso coração. Dízimo e oferta não é porque Deus precisa do seu dinheiro. Dízimo e oferta é para saber se você está sendo avarento. Dízimo e oferta é para saber se você está sendo testado nessa área da sua vida, entende? E é isso, acho que por hoje é isso. Vamos continuar domingo que vem, porque o verso 8 e 9, eu quero tratar um pouco mais desse assunto, falar um pouco dos males da teologia da prosperidade. Não vai dar tempo da gente também falar dos erros deles, né? Então vamos deixar isso para o domingo que vem, para não ficar uma aula tão carregada, amém? Vamos orar?